O ser humano construiu cidades, ergueu templos, criou máquinas capazes de decifrar códigos genéticos e mapear o cosmos. Mas apesar de tudo isso, ainda falha em compreender a si mesmo. Se você observar de perto, perceberá que há 3 dimensões que se entrelaçam e moldam cada decisão, cada medo, cada silêncio que carregamos. A primeira dimensão é o funcionamento biológico do cérebro. A segunda, as marcas psíquicas formadas na infância. E a terceira, as interpretações filosóficas e literárias sobre o nosso vazio. O medo, por exemplo, é uma função adaptativa. Quando a amígdala identifica qualquer estímulo que possa representar ameaça, ela ativa respostas automáticas no corpo. O coração dispara, os músculos se tensionam, as pupilas se dilatam. Joseph Ledoux demonstrou em seus estudos que esse processamento acontece tão rápido que sequer passa pela consciência antes de gerar reações. Por isso, muitas vezes, sentimos um medo difuso, uma sensação incômoda de perigo, sem saber exatamente de onde ela vem. No passado, esse circuito nos protegia de predadores, de ataques inesperados, de quedas fatais, mas no presente, essa mesma estrutura reage diante de tarefas complexas, mudanças na rotina ou situações que exigem exposição social, como falar em público ou dizer o que realmente pensamos. Além disso, o núcleo accumbens, responsável pela sensação de recompensa, reforça comportamentos que geram prazer imediato ou segurança, consolidando hábitos que, embora nos tranquilizem no curto prazo, bloqueiam processos de inovação e crescimento. É como se o cérebro preferisse repetir o conhecido, ainda que seja desconfortável, a arriscar o desconhecido, mesmo que traga libertação. Na segunda dimensão, a psicanálise infantil revela que essas bases biológicas são moldadas desde muito cedo. Melanie Klein descreveu que o bebê, nos primeiros meses, percebe o mundo de forma fragmentada, dividindo tudo em partes boas e partes más. A mãe, ou o cuidador, não é vista como um ser total, mas como um conjunto de objetos parciais. O seio bom, que alimenta, o seio mau, que frustra. Esse processo de cisão é um mecanismo de defesa primitivo. Conforme a criança amadurece, ocorre a integração. Ela passa a reconhecer que a mesma pessoa que alimenta também frustra, que o mundo não é apenas bom ou mau, mas um todo complexo. Essa integração é fundamental para que se desenvolvam relações estáveis e a capacidade de lidar com frustrações sem destruir tudo ao redor. Anna Freud, por sua vez, analisou os mecanismos de defesa do ego infantil, como a repressão, onde sentimentos ou memórias dolorosas são excluídos da consciência, a projeção, onde impulsos próprios são atribuídos a outras pessoas, e a formação reativa, quando adotamos comportamentos opostos ao que inconscientemente desejamos. Esses mecanismos, embora surjam na infância como formas de adaptação, permanecem ativos na vida adulta, moldando nossas relações, escolhas e até nossos pensamentos mais íntimos, quase sempre sem que percebamos. Na terceira dimensão, a filosofia e a literatura iluminam o vazio existencial que emerge dessas bases biológicas e psíquicas. Nietzsche dizia que temos a arte para não morrer da verdade. Ele criticava a moralidade tradicional, que considerava uma estrutura repressora dos impulsos vitais. Para ele, superar o vazio existencial exigia a criação de novos valores. O além do homem, o Übermensch, seria aquele capaz de transmutar a dor em potência criativa, de criar sentidos onde antes havia apenas caos. Kafka, em A Metamorfose, descreveu Gregor Samsa acordando transformado em um inseto. Essa metamorfose não é apenas física, mas revela a alienação do indivíduo em relação à própria função social e familiar. Gregor deixa de ser percebido como sujeito, como pessoa, e passa a ser visto apenas como utilidade, até mesmo como um fardo descartável. Já George Orwell, em 1984, analisou como a manipulação da linguagem e a vigilância constante destroem a percepção de realidade. O conceito de duplo pensar descreve a capacidade de aceitar simultaneamente duas ideias contraditórias como verdadeiras. Esse processo não apenas confunde, mas esvazia o pensamento crítico, tornando o indivíduo incapaz de questionar a ordem que o aprisiona. Quando observamos essas 3 dimensões juntas, o cérebro que busca segurança, a infância que molda nossas defesas e a filosofia que interpreta nosso vazio, percebemos que elas não existem separadas. São camadas de um mesmo organismo, sustentando e travando nossos caminhos ao mesmo tempo. A neurociência mostra que muitos dos nossos comportamentos autossabotadores têm base biológica, relacionados à conservação de energia e evitação de risco. A psicanálise
análise revela que esses impulsos primitivos foram moldados pelas experiências infantis, cristalizando mecanismos de defesa que atuam sem percepção consciente. E a filosofia e a literatura expõem as consequências existenciais desses processos, mostrando como construímos significados, ou vivemos sem eles, diante do silêncio inevitável da vida. No fim, estudar o cérebro, a infância e os grandes autores não é apenas acumular conhecimento ou buscar respostas prontas. É, antes, olhar para dentro e perceber que cada área lança luz sobre a mesma pergunta que nos atormenta desde o primeiro suspiro. Por que fazemos o que fazemos? Talvez essa pergunta nunca tenha uma resposta definitiva, mas o caminho para explorá-la revela não apenas o funcionamento da mente humana, mas também as dores, as defesas e as criações que nos tornaram quem somos e que continuam, silenciosamente, decidindo o que ainda seremos.